Olá, no Notícias Mundial de hoje o assunto é direito de família e a nossa convidada é Adriana Leocádio, especialista em direito de saúde, membro da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e presidente da ONG Portal Saúde. Eu tenho uma enorme satisfação de recebê-la aqui, minha amiga Adriana, que está com a gente há anos já participando dos programas, trazendo essa prestação de serviço e informações importantes para você aí de casa que vai acompanhar o programa junto com a gente. Dri, obrigada. Imagina, sempre um prazer estar aqui com você, Priscila. Vamos embora, vamos tentar esclarecer o povo. Exato, porque tem muita dúvida, né, com relação à questão de saúde, de plano de saúde. Infelizmente, como eu sempre digo, a ANS ela não é clara o suficiente para orientar o portador de plano ou não acerca dos seus direitos. Bom, é isso mesmo, Dri, acaba ficando à mercê dos planos de saúde, como a nossa especialista falou. Mas nós, antes de entrarmos de fato no assunto de hoje, a nossa produção preparou um roteiro mostrando um pouco sobre a introdução deste assunto de hoje. Vamos lá! Mais de 70% dos brasileiros não possuem plano de saúde, mas gostariam de ter. Um dos motivos é a disponibilidade de médicos, que no setor privado é 3 vezes maior do que no SUS, e também sofre com a falta de especialistas e longas esperas para o atendimento, marcação de consultas e até de exames. Com isso, surgiram novos modelos de negócios em saúde, como clínicas que cobram preços populares por atendimentos, além de serviços que conectam pacientes e médicos, os chamados Uber da saúde. É isso aí, a gente então agora entra de fato no nosso assunto. Dri, como você avalia hoje a questão dos planos de saúde no nosso país? Infelizmente, eu acho que ainda é o maior aspiracional do brasileiro hoje, depois de casa própria, e porque exatamente como você falou bem na abertura, o SUS é um sistema que está precário demais. Está na UTI já faz tempo, há muito tempo. Há muito tempo. Depender hoje do SUS no Brasil é uma sentença de morte. Exato. Com uma data pré-agendada. Exato, eu diria que respira já por aparelhos. Exatamente. Eu conheço muita gente que tem atendimento em hospitais de referência em São Paulo, não vou falar do resto do Brasil, que seria até pior, que quando conseguem entrar no sistema que é o CROSS, que é da fila de acesso, até tem bons médicos, são atendidos. Mas enquanto não consegue, realmente o plano de saúde é o aspiracional. O problema hoje é que nós não temos acesso a contratos individuais. Você não tem mais o famoso plano individual, que é o mais correto, que é o regido pela ANS. Extinto de vez já? Porque ainda havia alguns casos. Existem algumas operadoras... Umas exceções, vamos falar. Algumas operadoras que trabalham com clientes acima de 49 anos, que você consegue sim entrar. Não vou dizer que são operadoras com extrema qualidade de serviço, mas... E o valor também ainda é um valor sustentável, porém é aquele plano que eu chamo do bonitinho, porém ordinário. Ajeitadinho, né? Mas tem uma rede de hospital própria, credenciada, porque eu acho que a dor maior não é quando a gente precisa pagar uma consulta. É quando você precisa de uma internação, Exatamente. Quando você precisa de um exame de alta qualidade. Como você bem falou, nós estamos com um crescimento de demanda enorme de clínicas populares. Isso é um perigo também, porque essas clínicas populares viraram um verdadeiro comércio. Teoricamente, você vende um acesso fácil a médico, lá dentro o médico já te joga para outro especialista dizendo que ele precisa passar por outro, depois precisa fazer exame, os exames não são de qualidade, não são aceitos por todos os lugares. Isso é um perigo também, virou uma indústria da saúde paralela. E se você está ali num quadro que dali volte para uma cirurgia, você vai para onde? Eles não te ajudam. Dri, como você está me falando, estou de fora aqui analisando, parece que é a pirataria da saúde. Mais ou menos isso, eu diria que sim. É perigoso. É isso. Se você está só com uma enxaqueca, uma dor simples, você vai lá, tudo bem, você vai passar num clínico, num gasto, vai poder pagar com acesso, até tudo bem, fazer um exame de sangue, um hemograma, uma coisa mais. Mas se for um quadro mais complexo, não tem como. Se você chegar lá com uma suspeita de um câncer, por exemplo, como você trata? Você cai na mesma esparrela de voltar para o SUS. E aí você vai voltar tudo de novo.
Então, assim, por mais bonitinho que eu digo que o plano seja, se ele te oferece... Mais atraente. Se ele te oferece uma rede hospitalar, um mínimo necessário, vale a pena. Vale a pena hoje diante do que é o SUS no Brasil. Mas e quais são os principais cuidados que a pessoa deve ter ao contratar um plano de saúde? Porque aí é que tá. Sempre vem aquelas várias laudas com aquelas letrinhas minúsculas que, imagina, uma pessoa já com mais idade nem consegue enxergar direito tudo que está escrito, não vai parar para ler tudo, né? E ali na inocência de, poxa, olha, tá um preço que eu vou poder pagar e ser atendido, acaba assinando de qualquer maneira. Primeira coisa que eu sempre recomendo para as pessoas é tomar cuidado com o corretor. Corretor de plano de saúde, mesmo? Ele te vende o céu e te entrega o inferno. Porque na hora que você vai aderir a um plano, ele vai lá e ele está ganhando aquela comissão. Então ele te dá um contratinho de adesão, mas não é o contrato na íntegra do que você tem de direito ou não. Ele te vende, inclusive tem corretor que induz o cliente a não relatar se ele tem alguma doença já pré-existente ou se já passou por uma cirurgia. Não, ele fala assim, não, lança tudo não para você ser aprovado, cumprir suas carências necessárias. Aí a pessoa induzida a isso, ingenuamente, vai lá e faz. Quando, de repente, ela vai necessitar do uso, aí o plano vai lá e fala, pô, mas isso aí ele já tinha antes. E quer glosar o tratamento da pessoa. Isso vira um dilema jurídico, porque a obrigatoriedade era do plano ter feito uma perícia médica. Sim. Eles não fazem também porque eles também querem vender. Sim. Então vira todo esse sistema corrupto, eu diria. Mas, assim, de uma ponta a outra. De uma ponta a outra. Cuidado quando você escolhe um corretor. O corretor é a primeira pecinha que pode te dar um problema na engrenagem total. Então, quando já existe esse primeiro contato com o corretor e você já vê o corretor mesmo já dando essas deixas, não precisa falar isso, não precisa, pedindo para que você, que está ali assinando um plano de saúde, comece a burlar o sistema, significa que tem alguma coisa errada. O Brasil tem uma mania, e eu sempre digo isso como uma frase, não existe almoço de graça. Acabou a lei de Gerson. Então, toda vez que você estiver diante de uma situação onde venha muita vantagem, eu sempre falo desconfia. Desconfia, gente, não existe. É a mesma coisa na minha área de atuação, na área da advocacia da saúde. Muitas vezes as pessoas me perguntam, olha, mas eu preciso de uma ação judicial de um home care, que é uma internação domiciliar, Sim. né? A pessoa fala, olha, mas o advogado A me cobrou 10 mil, o advogado B me cobrou 2 mil. Gente, eu não posso dizer se o A está errado, o B está correto e vice-versa. Porque você tem que avaliar o profissionalismo. Porque o preço não pode ser o fator determinado. Nem o que cobra caro é bom, nem o que cobra barato é bom. O que eu recomendo? Vá no Tribunal de Justiça, verifique quantas ações aquele advogado tem, verifique o histórico dele, se ele é um especialista na área da saúde. Sim. Porque o que eu falo, não existe almoço de graça. Sim. Então cai muito no meu colo pessoas que por necessidade ou acreditarem, olha, eu entrei com uma ação, até ganhei a liminar, mas agora eu perdi o processo. Aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem como recorrer, nada? Não tem, perdeu. Ou então, pior ainda, quando entra, perde a liminar e depois não pode fazer mais nada também, porque já entrou uma vez, você não pode ficar entrando várias vezes na justiça. Então eu falo, cautela, gente, não existe mais favor no mercado. Tem que tomar muito cuidado. E plano de saúde, eu falo a mesma coisa. Consulta 1, 2, 3 corretores. As pessoas hoje são induzidas a todas a entrar pela Qualicorp. Sim. Né? Explica para o nosso telespectador. Então, a Qualicorp é uma grande administradora que eu particularmente não acho muito bom o trabalho deles. Eu sempre recomendo para os meus clientes outras operadoras, outras administradoras. E existem outras, né? Existe. Ali tem uma grande máfia, que são as entidades de classe, e eles criam entidade de classe até para gente, até para a vendedora da Avon, tudo. Eles vão criando entidades de classe ali para fazer o famoso contrato de adesão. Só que depois você começa a tomar aumento abusivo, mudança de faixa etária. Exatamente. Daí você não consegue combater isso. Tudo intermediado pela Qualicorp, não direto mais com a operadora. Então, isso tudo tem que ser analisado, tem que ser revisto. Procurem outras operadoras, procurem se informar. Se você não sabe, mas aonde eu vou me informar? Procure o IDEC, procura o Portal Saúde. No portal que você é presidente,
Como que ele funciona, Adri? Ele esclarece? Tem vídeos para as pessoas? A gente tem vídeo no YouTube, a gente tem... É uma prestação de serviço? Gratuita. Gratuita. Por WhatsApp, eu informo. Se for o caso, você me contando o caso, eu vou te direcionar para 2, 3 profissionais que nós temos como referência de sucesso. Porque essa é a função. O IDEC também faz isso. O IDEC é um órgão muito bom para isso, eles indicam. Porque senão você pode realmente comprar gato por lebre. Poxa. Idri, hoje, dentro do seu escritório, na questão direito de saúde, quais são as principais reclamações que chegam a você? Hoje nós estamos abraçando uma causa muito forte no Brasil, que é a erradicação da hepatite C. Inclusive, nós estamos com a parceria com uma associação muito bacana que se chama ABPH, é a Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite C. Essa associação, inclusive, ela tem 5 clínicas no Brasil. Ela oferece para os pacientes de hepatite C a realização de um exame chamado Fibroscan, que tem pouquíssimos lugares, eles oferecem sem custo. Sem custo. Sem custo e com consulta médica também com hepatologista. Poxa, olha que bacana, você aí que está assistindo. Você já sai de lá diagnosticado, sem contar as campanhas que eles fazem nas ruas, porque o exame para detectar hepatite C é aquele do dedo, igual da AIDS, tá? Sim. E o governo não tem interesse em fazer isso na população, porque se ele levantar o número de pacientes, ele vai ter que dar o tratamento. Tá? E a gente levanta essa causa chamada hepatite zero, junto inclusive com o Rotary. E hoje a demanda, o tratamento hoje é muito bom, eficaz, ele tem 98% de chance de cura. Poxa, que bacana! E ele custa em torno de R$30 mil. E o SUS hoje simplesmente não está fornecendo. Mas deveria? Deveria. Ele parou, ele quis brigar com a quebra de patente do laboratório, que é a Gilead, que ficou anos para desenvolver a droga, ficou uma briga e com isso suspendeu a compra e nós temos aí 15, 20 mil pessoas fácil na fila há mais de um ano esperando. Quer dizer, entrar em óbito. Sem ser atendido. Sem ser atendido. Então, hoje a demanda de ações para medicamento é uma das maiores. E essas pessoas têm direito? Tem. Inclusive, a gente está fazendo essa demanda, porque chega um ponto que a gente acaba dizendo para a pessoa, não fique parado na fila esperando, recorra, procure Ministério Público, Defensoria Pública, as associações. Qualquer pessoa que estiver passando por isso pode recorrer? Você pode recorrer contra o plano de saúde ou contra o Estado. Qualquer um dos dois. Mas sabe o que acontece, Idri? Vou te ser muito sincera, eu vou me colocar no lugar de quem está do outro lado, até porque eu estou aqui intermediando essa conversa e, de fato, deve ser assim. As pessoas, quando falam, vou recorrer contra o governo, já nem vão, Idri. Porque falar, poxa, eu moro numa cidadezinha, sou uma pessoa simples, é claro que eu vou perder, né? É fato isso? Não é, Priscila. Se você tiver assessorado por um advogado que tem essa especialidade, e olha que eu estou em São Paulo, mas a gente atende no Brasil todo. O que acontece? A gente vai impetrar uma ação, vai ingressar com uma ação judicial que vai ter uma liminar em 48 horas e o Estado vai ser obrigado a comprar. Hoje, isso é favorável ao consumidor, é direito constitucional. O Estado ele é obrigado a fornecer tratamento preventivo, curativo e farmacêutico integral. Quer dizer, o processo todo? Todo. Artigo 196 da Constituição Federal. Você falou sobre a hepatite, mas outro caso também que chama muito a atenção, até no ano de 2018, a gente viu várias pessoas reclamarem, até nas matérias que nós fizemos aqui, no Notícias Mundial mesmo, foi a falta de medicamento para o tratamento do câncer também, né, Dri? Câncer, doenças raras, esses medicamentos hoje que estão mais do que aprovados pela Anvisa. Um direito da população. É um direito. Agora, nós temos que entender que o judiciário hoje está um pouco dividido. Tem algumas decisões do Supremo Tribunal que eu acho, assim, absurda particularmente. Em que sentido? No sentido de não dar obrigatoriedade mais do plano de saúde fornecer medicamento que não faça parte da Anvisa. Ou seja, é um medicamento que a gente chamaria de importado, não é mais experimental, ele não